Pastora Gisele, que Glória bênção. a Deus. Graças a Deus. Que alegria estarmos aqui nesta noite, poder compartilhar um pouco com vocês de uma jornada aí em que nós estamos já vivendo durante um período aqui, e hoje é uma noite muito, muito, muito especial. Nós vamos desfrutar desse tempo, não é verdade? Um tempo muito gostoso. Nós vamos aqui, deixa a pastora dar a boa noite aqui, e todos os pastores aí. Graça e paz, queridos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Não senti que estão bem, não. Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Vou passar aqui para a Gi, então. Oi. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo certinho? Tudo bem? Graça e paz, boa noite. Glória a Deus, né? Que noite linda, não? Aquecidos aqui pelo fogo do Espírito Santo. Que lindo. Muito bem, queridos. Nós queremos compartilhar algumas coisas com vocês, mas antes, vocês que estão conectados aí online conosco, não deixe de curtir, de comentar, de enviar esse link para mais algumas pessoas. É muito importante aí, aliás, essa noite nós queremos que fique na nossa memória como um registro. Bom, há um ano atrás, nós estávamos reinaugurando a cave. Lembra, pastor Miquel? Verdade, lembro. Uma noite muito especial, né? De festa. Foi. Dia 7/7/2020. Estávamos aí naquela loucura de pandemia, mas nós conseguimos reformar a cave e nós estávamos reinaugurando a cave. E lá aconteceu algo muito especial. O ano passado, nesta data, nós estávamos celebrando 7 anos. 7/7/2020, celebrando 7 anos aqui. E naquela noite nós compartilhamos algumas coisas. E depois eu estive ouvindo a live e eu pude perceber que ali Deus estava fazendo uma transição. Estávamos entrando numa transição de um novo ciclo. Ou seja, estávamos fechando um ciclo de 7 anos e estávamos dando início a um novo ciclo de 7 anos. E hoje, queridos, nós estamos entrando no segundo ano do segundo ciclo. É o 8º ano. 8 fala de um novo começo, de um novo tempo. E o pastor Miquel, durante este ano que nós passamos, ele pôde estar bem perto aí da gente e pôde perceber aí o que Deus foi fazendo, trabalhando. Nós também tivemos com o pastor José Roberto, aquele que esteve hoje dando início ao culto, né, junto com a esposa, a Rita. E nesse período de um ano, Deus foi assim ministrando muitas coisas no meu coração. De verdade, foi um ano assim de muita renúncia, muita entrega, muito quebrantamento, muita busca. E glória a Deus por isso, porque no meio de tudo isso, o Espírito Santo foi mostrando algumas coisas. E antes da gente ler um texto aqui, que eu quero deixar, um dos textos para a gente começar, eu gostaria de dar aí uns 2 minutinhos para o pastor Miquel, uns 3 aí, para ele compartilhar um pouquinho dessa questão, como foi, pastor Miquel, essa aproximação, esse tempo que você viu aí, o que Deus foi fazendo. Poderia contar um pouco para a gente, por favor? Claro, glória a Deus, né? Nós estivemos até no aniversário do pastor, né? Com a equipe de 12, nós compartilhamos um pouco. E eu creio que foi, né? Para mim foi um presente de Deus, né? Poder viver esse tempo mais próximo, né? Algo que nós temos orado, pedindo ao Senhor que nos aproxime, né, dos nossos líderes, nos aproxime de Jesus. E esse tempo mexeu muito comigo também, né? E realmente desde o ano passado, né, desde do dia 7/7, né, logo depois nós tivemos várias conversas, né, a respeito, né, desse tempo que a gente viveu. E eu pude ver principalmente nesse ano, quando eu consegui alguns dias estar realmente aqui, né, presencialmente, junto com o pastor Zé Roberto, que está aqui também. Era muito interessante, porque nós víamos
para tratar de assuntos relativos a questões da igreja mesmo. E a gente chegava aqui 8 da manhã, né, normalmente. E a gente orava até quase 11 horas. E a gente tinha meia hora para resolver as questões, vamos dizer assim, que a gente pensava que ia tratar, né, pastor Alberto? E o Espírito Santo conduzia. E aí na semana seguinte a gente via, não, hoje a gente tem mais assunto para tratar, né? Porque a gente não conseguiu tratar tudo na semana passada. E a gente chegava às 8 e ia até às 11 horas orando. E aí eu fui entendendo, né? Na verdade, eu comecei a fazer isso em um determinado mês, mas o pastor Osvaldo já vinha fazendo isso há algum tempo. Ele já estava gerando esse tempo de oração. E foi tão lindo que realmente eu percebi algo que nós lemos em um dos livros, que foi no Paixão pelas Almas, que quando Deus trabalha, a gente não precisa, abre aspas, fecha aspas, né? Trabalhar. O trabalho de um dia de Deus equivale a de um ano nosso. E realmente a campanha dos 40 dias, por exemplo, nasceu nessa meia hora. Quer dizer, claro que isso foi gerado antes no coração do pastor Osvaldo, depois ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas nessa meia hora muitas questões foram resolvidas. Então a gente percebeu realmente como o Espírito Santo estava conduzindo o pastor Osvaldo, a pastora Priscila, a INSEGEC, a liderança e por consequência, né, todos nós que fazemos parte desse corpo. Então essa conexão, né, até no domingo eu falei sobre os rios de águas vivas, e eu creio que quando quando esse rio de águas vivas flui dos nossos pastores, eles transbordam em nossas vidas e das nossas vidas transbordam na vida dos outros e assim por seguinte, né, por consequência. Então é isso, foi um tempo assim incrível onde realmente eu cresci muito espiritualmente falando e consegui, acho que assim, perceber no espírito aquilo que Deus está fazendo. Na INSEGEC nesse tempo. Caiu no meu espírito aquilo que o Senhor tem para nós nesses próximos 7 anos aí, né? Enfim, agora. Glória Passei a Deus. dos 3 minutos. Obrigado, pastor Miquel. Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43. Todos nós conhecemos esse texto, é o decreto deste ano da INSEGEC. Nós vamos ler na versão amplificada, né? Isaías 43, versículo 18 e 19. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ouve com atenção, estou prestes a fazer algo novo. Agora ele surge. Não estáis cientes disso? Colocarei até uma estrada no deserto e rios no ermo. Eu gostaria, junto com os... Deus está se movendo. E este é um tempo, queridos, muito especial. E aqui o texto chama a nossa atenção dizendo assim: e vocês não estão cientes disso? O profeta Isaías, ele estava dizendo, e eu creio, queridos, que é um tempo para a gente abrir os nossos olhos e perceber aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Hoje, eu vejo como um dia de transição. Dia 7, para mim, é um dia de transição, de ciclos, de mudanças. E vocês vão perceber, aliás, eu acho que hoje nós já percebemos no meio do momento do louvor, da adoração, o Espírito aqui, ele já está se movendo e ele já está fazendo algo e já está levando a gente a viver um avivamento que nós estamos gerando neste lugar. Amém? E esse texto nessa noite, nós queremos selar este segundo ano deste segundo ciclo com este versículo. Isaías 43, 18 e 19, deixar ele como um ato profético para as nossas vidas durante este período em que nós vamos viver. Amém, queridos? Nós temos aqui esta noite alguns assuntos que queremos abordar, né? O primeiro assunto, quero aqui ouvir um pouquinho os pastores, nós vamos falar um pouquinho sobre esses 8 anos que nós estamos aqui, né? São 8 anos e hoje, queridos, olhando para trás, eu posso dizer assim, se vem uma palavra no meu coração, ela é gratidão. Gratidão a Deus, a despeito de todas as lutas, de todas as dificuldades. Esta semana nós estivemos com os meus pais, né, minha família, estivemos com papai e mamãe, celebrando seus 50 anos de casados.
E lá nós estávamos conversando e papai estava dizendo para a gente: filho, quantas coisas, né, vocês tiveram que deixar, renunciar, para que vocês estivessem vivendo o propósito de Deus, né? Ainda hoje à tarde, eu quero inclusive agradecer, várias pessoas nos enviaram algumas mensagens, nos parabenizando por este dia, e uma das que marcou as nossas vidas hoje, não sei se ela vai dizer, mas foi a pastora Gisele. A pastora Gisele mandou uma mensagem muito linda para a pastora Priscila, para mim, sobre esse tempo, sobre esses 8 anos que nós estamos vivendo aqui juntamente com vocês. Mas, meu amor, como foi esses 8 anos? Fala um pouquinho para a gente aí. Foi bênção, né? Tem sido bênção. Verdade, não é? Acho que o povo tem que falar, né? Se a gente tem sido bênção ou não, né? Eu creio que tudo que está dentro do propósito de Deus, nada é peso, né? A palavra do Senhor diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então, o peso é a gente que, na verdade, nós tornamos as coisas pesadas. Mas quando Deus nos guia, Deus nos direciona, e eu só posso dizer que, por mais tortuoso que o caminho seja, é bênção. Por quê? Porque nos traz muita transformação, né? Eu posso dizer que eu sou outra pessoa depois de 8 anos. Com certeza, eu não sou mais a mesma Priscila que chegou aqui há 8 anos atrás, né? Eu sou uma outra pessoa, com certeza. Muito aprendizado, né? E muito crescimento. E eu posso dizer muitas coisas boas, né? E para mim o que mais marca não são os momentos tristes, pelo contrário, momentos alegres, né? Quantas coisas boas a gente viveu nesses 8 anos, né? Os encontros, coisas lindas, né? As vigílias. Quem tem saudade das vigílias aqui? Eu sei que no final o povo estava me reclamando, né? O povo não estava querendo mais ir muito na vigília, não. Estava ficando tudo meio... né? Aí a gente parou a vigília, mas hoje está dando saudade, não está? Então tá, as vigílias. Quanta coisa boa aconteceu nesses 8 anos. As caves, quantas caves abençoadas, né? Eu tenho muita coisa assim que, no fundo, a gente não lembra com tantos detalhes. Mas eu posso dizer o que eu sou hoje foi através desses 8 anos, né? Então, assim, a minha vida ministerial, na verdade, ela começa aqui com vocês. Porque eu fiquei muito pouco tempo como pastora americana, né? Como posso dizer assim, integral, né? Propriamente fiquei 1 ano lá com eles, no período integral mesmo. Porque nos outros anos eles viviam com uma pastora meia boticário e meia pastora. A gente dividia lá, né? Mas aqui não, aqui vocês desfrutaram de uma Priscila 100%. Se você não desfrutou, você perdeu. Você perdeu, só pode dizer isso. Eu sou uma ótima companhia, eu sou uma pessoa ótima para dar risada. Eu só não puxo, vocês acham que eu só puxo a orelha, né? Mentira, eu sou uma ótima companhia para dar risada. Só ou não sou? Quem me conhece sabe que eu sou uma boa pessoa, gosto de tomar um café. É ou não é? Gosto de tomar um café delicioso. Sou uma boa companhia, gente. Eu sou uma pessoa assim, olha, uma bênção. Se você não está mais comigo, você está perdendo. Não venha aprender a gostar de mim no céu. Goste de mim hoje. Eu tenho cara de brava mesmo, mas não sou tão brava assim. Eu sou muito mais legal do que brava. Só posso dizer isso para vocês. Eu dou uns puxão de orelha, mas você sabe que eu dou puxão de orelha para colocar no prumo, né? Como uma boa mãe, eu puxo a orelha. Mas eu posso dizer que eu sou muito grata a Deus por esses 8 anos. Sou grata a vocês, porque é através de vocês que eu tenho crescido muito. Vocês têm me desafiado a crescer. E eu preciso crescer muito mais. E ainda me sinto muito aquém daquilo que Deus espera ainda de mim. Gisele, quer compartilhar alguma coisa com a gente sobre esses 8 anos? Lembrar, assim, né? Tantos detalhes, né? Mas
a gente tem que louvar, né, a vida de vocês, porque olha, me lembro a primeira vez que o pastor Rosivaldo ligou em casa. E essa ficou marcada, acho que o pastor nunca mais vai esquecer. Quando o pastor ligou em casa para falar sobre a primeira viagem a Bogotá, né? Foi tão engraçado, gente, porque fazia pouco tempo que eles estavam aqui e o pastor ligou e eu atendi e ele falou, pastor Rosivaldo, eu levei um susto do outro lado da linha, né? Eu falei, que privilégio, né? Mas nesses 8 anos, como o Senhor estreitou os nossos relacionamentos, e a gente é muito grato, assim, porque como a gente cresceu, né? Hoje mesmo mandando mensagem para a pastora, eu falei, poxa vida, pastora, né? As caves, né? Eu tenho saudade das orações da cave, que eram, né, momentos tão... A gente passou momentos tão importantes ali, né? As mulheres, né, que iam na cave, uau! E eu acho que muito do que Deus fez em mim foi ali. Né? Foi um tempo muito precioso e essa caminhada com a pastora Priscila fez com que eu crescesse muito. Eu falo assim, olha quantas sementes você lançou sobre a minha vida. Algumas delas já germinaram, já floresceram e eu louvo a Deus, assim, né, por esse canal de bênção que ela é na minha vida, o pastor Rosivaldo. E é isso. Pastor Miquel. Passou um filme, né, uma série. Que maratonar a série para poder lembrar de tudo, né? Quantas coisas. Acho que esse texto ele traz um pouco, né, do que a gente está vivendo. E quando esse texto de Isaías, né, Deus falou, não vos apegueis àquilo que eu fiz, que foram coisas maravilhosas, né? Deus tinha aberto o Mar Vermelho, tinha feito tantos milagres, tantas maravilhas na vida do povo, né? E ele diz assim, olha, mas não vos apegueis a isso, porque eu ainda tenho coisas novas para fazer, né? Eu acho que pensando, né, nesse aspecto, nesses 8 anos, assim como o povo, né, muitos ficaram pelo caminho, outros foram cumprir seu propósito em outros lugares, né? Mas nós atravessamos o Jordão, ou estamos atravessando o Jordão, né? E, né, assim, pessoalmente, eu também tenho um dia que me marcou muito. Nós estávamos ali, foi um final de um dos primeiros cultos, eu acho, que aconteceram aqui na ECGEC, com os pastores aqui assumindo. E aí no final dele a gente parou ali em frente àquele tapume que divide ali para a cozinha, né? E aí a gente estava conversando e o pastor Osvaldo falou eu falei sobre um sonho que eu tinha de servir, né? De servir a minha área aqui na igreja. Eu sempre sonhei, né, em usar. Eu participava do teatro, de outras áreas, mas efetivamente não servia com aquilo que Deus me deu como formação. E ele falou assim, você sabe que eu sempre quis alguém que tivesse a formação em marketing para estar aqui, sonhando junto comigo, né? E foi numa noite ali, eu nunca me esqueci disso, porque aquilo marcou muito a minha vida, no sentido que ali começou uma história de propósito de Deus na minha vida e na vida da minha família, né? E falando pessoalmente. E aqui a gente olha, né? Tem tantas pessoas que estão aí caminhando com a gente há tanto tempo, né? Quantas histórias. Realmente vigílias, caves, células, célula... Tempo de oração, né? Você Muito. falando aí, a pastora de Cave, teve um período que nós oramos 24 horas, 7 dias da semana, ininterrupta aqui no templo. Foram 168 horas de oração. Entrava de madrugada, de dia, de noite, aquela porta ali, ela não se fechava nenhum período, dia e noite nós ficamos... Quem se lembra desse período? Né, pastor? Foi muitas coisas. Intenso. Viajamos juntos. Uau. Nós já viajamos, querido, para ser ministrado, eu e o pastor Miquel, nós já ficamos nessas estradas dirigindo mais de 10 horas juntos, não é? Pastora Priscila já teve a oportunidade aí junto com a Gisele com a pastora de viajar também, de algumas viagens de avião aí, né, para ser ministrado. Nós já fomos a Bogotá juntos, enfim, é muita coisas lindas que nós vivemos durante esses anos. Somos uma nova em ECGEC, né? Que aqueles que estão desde o início, aqueles que estão caminhando há menos tempo, mas pastor, se nesses últimos 3 meses nosso coração mudou tanto, imagine em 8 anos o que não aconteceu com a gente, né?
realmente assim, nós temos que glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, né, por estarmos aqui, né, gente, firmes no propósito dele, né? É um privilégio para nós, realmente, né? A gente tem que glorificar. Ele não disse que ia ser fácil, mas ele disse para a gente ter bom ânimo e que ele já tinha vencido. E que nós podemos nos apropriar dessa vitória. Então a gente não olha para os obstáculos, mas a gente olha para Jesus caminhando conosco nessa jornada. E eu vejo Jesus caminhando com a gente em cada um dos dias desses 8 anos. Nós estamos caminhando juntos com os pastores aqui. Amém. Amém. E eles estão falando, vai passando um filme de fato na minha cabeça. E antes de passar para o próximo assunto, eu quero agradecer todos vocês, queridos. Agradecer a igreja. Agradecer aqueles que fizeram parte e ainda estão fazendo parte dessa história. De tantas mudanças que já aconteceram e de outras que vão acontecer. Tanto no contexto espiritual, contexto físico, né? Estou olhando ali para a irmã Zilene, né? E eu me lembrei aqui do irmão Mossoró. Ontem fez 4 aninhos que o irmão Mossoró partiu para o Senhor, para a glória. E isso me veio ontem ainda, tudo na minha memória. Eu estava numa convenção em Bogotá, em São Paulo, a gente veio para cá, e eu lembro Mossoró fazendo parte de toda essa mudança predial, e assim como muita gente aqui fez parte dessa mudança, semeando, investindo, orando, jejuando. Queridos, muito obrigado, de verdade eu sou muito grato, digo isso em nome da minha família, a todos vocês que direto e indiretamente, os que estão aqui desde quando chegamos e os que chegaram depois, agradecemos a Deus por cada um de vocês. Nosso desejo é viver muitos e muitos outros anos aqui ainda e desfrutar do fruto. E eu creio que esse tempo de avivamento que tem chegado a nós é o tempo do fruto. Nós vamos colher, é o tempo da colheita. É o tempo da colheita, é a década da colheita. E eu creio nisso. Amém? Muito obrigado. Passando para o próximo ponto aqui, eu quero falar nesta noite também de uma forma de gratidão pelos 2 anos de provisionamento dos pastores Miquel e Gisele. Hoje, eles também completam 2 anos que foram provisionados como pastores aqui em São José dos Campos. E a gente vem ralando juntos aí. Mas deixa Bebezinhos, né? Né, amor? Estão cheirando leitinho ainda, cheirando, né? Leitinho, né? Tão fofo. Tão fofinho, né? Pelinha Tão de fofos. bebê ainda. Leite sem lactose. Sem lactose. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ouvi-los um pouco. Não sei se o pastor Miquel ou Gisele, quem quiser falar aí, os dois. Como foi esses 2 anos? Fala pra gente um pouquinho aí dessa trajetória. Vamos começar com a pastora Gisele aqui. Pastora Gisele, como foi esse, né? Eu creio que, assim como todos nós, somos provados e aprovados. Vamos ouvi-los, como foi um pouquinho da história deles aí, esses 2 aninhos. Ai, meu Deus. Tanta coisa para falar, né? Ou não, né? Ou então passa tanta coisa que... Ai, mas eu falo que esses 2 anos foram 2 anos... A gente está, assim como diz a pastora, são os bebezinhos ainda. Tem tanta coisa ainda para a gente crescer e aprender. Mas para mim, assim, foram 2 anos muito desafiadores, assim, tanto para mim como o Miquel. Eu falei, até brinquei hoje, eu falei assim, parece que a gente recebeu a oração no domingo, na segunda a gente foi pro fight, né? Vamos dizer assim. Trocou a armadura, a gente foi, né, subiu o nível. E, meu Deus, quantas lutas mesmo, assim, quantos desafios, quantas mudanças a gente precisou se submeter nesse tempo. E claro que tem muitas coisas ainda, mas eu falo assim, o Senhor não erra, né? Deus não erra nas coisas. E quando nesse tempo todo aí, né, nesses 2 anos,
às vezes passa pela cabeça da gente, né? Meu Deus, onde eu fui me meter, né? Ou onde o Senhor me colocou? Mas aí a gente tem a certeza de que o Senhor não erra nos propósitos dele, né? E eu sei que o Senhor não errou, eu sei que, né, foi algo que nasceu no coração de Deus. E eu também agradeço muito ao Senhor, assim, pela vida dos pastores que tiveram essa sensibilidade, né? A gente não se sente merecedor, a gente se sente honrado, mas não merecedor de tudo isso, desse privilégio. É um privilégio. Esses dias mesmo eu estava aqui conversando com uma amiga antiga da dança, né? Ela falou assim: nossa, mas como que foi? Eu nunca imaginei, né, que você fosse se tornar pastora. Eu falei: nem eu. Nem eu imaginei. Né? Então, eu acho que a pastora olhava assim para mim, via aquela bicho do mato, assim, né, que não conversava, não falava, né? Hoje dá o microfone para mim, eu mas assim, como o Senhor me transformou e foi moldando, né, nesse tempo. E então eu só tenho, assim, a agradecer mesmo. Eu sei que grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer e realizar em nós e através de nós, né? Mas eu fico feliz de poder chegar aqui, né? E ainda assim não perder a convicção do chamado, né? E que cada um de nós aqui também a gente possa, a gente não se esqueça de onde Deus te plantou, o que Deus tem para a sua vida. Não importa o que aconteça, não importa qual seja a dificuldade, qual seja o desafio que estiver diante de você, Deus não erra, né? E Deus escolheu cada um que está aqui. E essa convicção precisa mover o nosso coração todos os dias. Amém? Uau, é isso aí. Eu acho que a Gia falou algo bem interessante, né? Porque quando a gente recebeu o novo uniforme, a gente foi para o CrossFit espiritual para entrar nele. Porque não é fazer uma academia não, gente, foi CrossFit. Eu já fiz CrossFit e passei mal. Então, vocês estão entendendo? Uau, meu Deus, foram, acho que, os anos mais intensos da minha vida. Olha, já vivi muitas coisas, mas esses 2 anos foram os anos que o Senhor mais me transformou. Uma vez eu ouvi do pastor Beto, pai da Rebeca: olha, você já pensou o que é a forja? A gente sempre acha que a forja, olha, você vai lá uma vez, tal, no fogo, vai no óleo, bate na bigorna e acabou, né? Ele falou: não, isso acontece várias vezes. Vai lá pro fogo, vai pro óleo, vai pra bigorna, papá. Não tá bom não. Vai pro fogo, vai pro óleo, vai pra bigorna. Não tá bom não. Vai pro fogo, vai pro óleo, ufa, vai pra bigorna. Então, é maravilhoso a gente viver isso. Porque de uma certa forma as cracas Deus vai tirando da gente. E a gente vai percebendo como a gente é dependente de Deus. E como nós somos privilegiados. Gente, não se compara, mas eu entendo o que aconteceu com Davi. O bichinho estava lá, né, esquecido, lá no... E Deus olhou para ele e viu um valor nele. Né, e Davi honrou com o coração quebrantado diante do Senhor. E assim, Deus é maravilhoso em tudo, porque Ele conhece o nosso coração. Quando a gente fala, né, que a gente realmente não se vê capacitado, nessa jornada muitas vezes. Mas Deus usou, né, o pastor Zivaldo, a pastora Priscila, de uma forma tão pontual, tão tremenda para marcar, e outras pessoas, né, mas principalmente o nosso chamado, propriamente o convite, né, veio de uma forma que a gente já contou aqui, com o pastor Rosivaldo indo a Jerusalém, indo a Israel, né, e o Senhor trazendo uma confirmação para ele lá sobre o nosso chamado, que eu acho que Deus sabe que a gente é meio cabeçudo, né? Então Ele fala assim: para esse aqui eu preciso dar uma confirmação um pouquinho mais forte, para ele não desistir no meio do caminho. Então assim, nós louvamos a vida dos nossos pastores, exatamente pela sensibilidade. Entendemos aqui, a gente precisa, o pastor Oswaldo sempre fala isso, né? Deus, Ele chama, mas a resposta vem de nós. Né? E tem hora que a gente não quer responder, né? Mas como é bom, queridos.
é porque essa resposta ela aumenta ainda mais a convicção do amor de Jesus por nossas vidas. Então é isso, assim, tem sido um tempo tremendo. Nós estamos aqui para servir, né? E louvamos o Senhor, né, por servir, né? E a gente olha para alguns aqui, a gente entende que daqui a pouco não vai ser a gente que vai ter nessa cadeira, não. Né, pastor? Né, pastor? Com certeza, com certeza. Vão ser muitos outros, né? Estou olhando para um casal, estou olhando para outro ali, estou olhando para outro ali, estou olhando para uma pastora ali, estou olhando para um pastor ali, olha ali, ó. Estou olhando para muitos pastores, né? Não é verdade? Lá no fundo Tem também. Uns lá no fundo. Ele Não até adianta olhar mais pra disfarça trás, e só olha tem para trás parede. assim, né? Verdade. Que bênção. Nós queremos agradecer a Deus por esses 2 anos, vocês terem aceito o desafio, o chamado de Deus e estar aqui conosco, né? Dia após dia, oramos juntos, choramos juntos, rimos juntos, fomos desafiados em vários aspectos e eu posso garantir que hoje, queridos, depois de 2 anos, nós estamos aí aprovados para continuar vivendo aquilo que Deus tem para nós. Muito obrigado pela vida de vocês. Vocês são uma bênção nas nossas vidas. Amém, pastor. Obrigado mesmo. Nos sentimos muito honrados. Amém. Né? E o amor que nós temos pelas nossas vidas foi provado, aprovado, né? E nos sentimos muito honrados de sermos discípulos, né? Amigos, irmãos, né? E parceiros de ministério, né? Glória a Deus por isso. Amém. Amém, queridos. Queridos, quem se lembra desse livro aqui, olha? Quem se lembra desse livro? 40 dias de amor. Que tempo especial, não foi? Vou até pedir para a pastora, como foi, meu amor, esses 40 dias aqui? Foi tremendo, não foi? Foi uma bênção, né? Eu acredito que foi o livro do ano, não foi? Você acha que você pode ter lido vários livros, mas esse livro foi o livro do ano, né? Creio que ele trabalhou em muitas áreas da nossa vida, né? Coisa tremenda, né? Que bênção. Realmente eu creio que este livro trouxe um divisor de águas para nós, neste lugar. É verdade? Além dos 40 dias de amor, nós vivemos um outro, que terminamos ontem a leitura, Paixão pelas Almas. Eu estou aqui com ele, numa edição anterior a que vocês estão, Paixão pelas Almas. Queridos, esse livro marcou muitas vidas, as nossas vidas, e hoje eu estava aqui relendo uma coisa no final, eu até marquei aqui, são algumas perguntas que são feitas exatamente no último capítulo, capítulo 12, inclusive foi o tema aí, um dos temas que o pastor Miquel esteve ministrando domingo passado, onde fala que Deus manifesta o seu poder nos reavivamentos. E aí tem umas perguntas aqui que diz assim, olha, ele começa falando e depois ele faz uma pergunta. Quando o crente houver perdido o seu primeiro amor, chegou o momento de ele precisar de reavivamento espiritual. Ele faz essa afirmação e logo em seguida começa a fazer algumas perguntas, e eu quero aqui relembrá-las. Diz assim, você se lembra, leitor, amigo, dos primeiros dias de ter sido salvo? Os primeiros dias que aceitamos Jesus, queridos, primeiro amor, queríamos falar de Jesus para todo mundo, aquela paixão. Pois ele pergunta assim, você se lembra do seu amor pelas almas, de como sentia conscientemente a presença de Deus em sua vida? Você se lembra de como apreciava a oração e de como ficava emocionado ao distribuir folhetos e de modo especial quando conduzia alguém a Cristo? Você de fato trabalhava fervorosamente para o Senhor naqueles primeiros dias. Como você se deleitava em fazer alguma coisa para Jesus, como você vibrava ao ler as Escrituras. Mas o que é que você me diz de sua vida hoje? Você não sente mais essa vibração espiritual daqueles dias? Você afastou do seu coração a alegria do Senhor? Você está negligenciando o estudo de sua palavra e de sua oração? Feneceu em você aquele primeiro amor que agora para você tudo não passa de coisas comuns? Se esse é o seu caso, então, meu amigo,
você necessita de um reavivamento. Queridos, esse livro veio realmente para marcar as nossas vidas. E eu quero aqui fazer essa transição. Nós passamos 40 dias falando do amor de Cristo, relacionamentos de Jesus, princípios de relacionamentos que Jesus nos ensinou para a gente viver amando o Pai e amando as pessoas. E recentemente, ontem, nós concluímos aí um período em que nós estávamos buscando um resgate daquele amor que nos resgatou, que é esse que o autor fala aqui, daquele amor que a gente recebeu quando aceitamos Cristo, quando tivemos, sabe, aquela oportunidade de dizer sim ao Senhor, e a gente queria falar do amor de Jesus para todas as pessoas, queríamos evangelizar, íamos aos hospitais. Eu tenho uma cena, queridos, que eu não me esqueço nunca. Nós tínhamos uma equipe de jovens, adolescentes, tinha um líder de jovem, e eu fazia parte, eu era o adolescente ali junto com o líder de jovens. Éramos em 7 jovens, e nós saíamos às madrugadas evangelizando. Nós evangelizávamos aos domingos em 3 hospitais na cidade. Sabíamos o horário de cada um, a gente ia no primeiro, a hora que estava fechando, a gente ia no segundo, no terceiro. Passava a tarde inteira de domingo, isso porque o culto era na parte da manhã. Depois da escola dominical tinha o culto, a gente saía para evangelizar, voltava já para o templo, tomava banho no templo, ficava para o culto da noite. E eu estava me lembrando disso. E nós vivemos esse período, que terminou ontem, resgatando esse amor que nos resgatou. Só que eu tenho uma convicção no meu coração. Chegou o tempo da gente colocar isso em prática. Chegou o tempo, queridos, da gente viver isso de uma forma plena. E a gente não precisa fazer muita coisa para isso. É só a gente abrir os nossos lábios e falar para Jesus, para as pessoas que estão vivendo e convivendo ao nosso lado. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, queridos, esse novo projeto que nós queremos viver como igreja, que na verdade já começou há 1 ano atrás, onde no contexto espiritual, o Espírito Santo ele já vem ministrando ao meu coração, ao coração da Priscila, a gente já vem distribuindo e compartilhando isso com algumas pessoas, e a gente já começou a desfrutar, desde essa campanha, 40 dias de amor, amando a Deus, amando as pessoas, mas eu creio que chegou esse momento. Que momento é esse? O momento de nós lançarmos uma campanha, um projeto, aonde a gente sai desse contexto teórico de falar, eu amo a Deus, eu amo as pessoas, de uma forma teórica, e vamos viver agora de uma forma prática, amar a Deus de uma forma prática. Como nós fazemos isso? Anunciando a coisa mais preciosa que nós temos, que é Cristo, para essas pessoas. E nesses próximos 6 meses, a partir desde julho até dezembro, nós vamos viver, queridos, um período de 6 meses aí, onde nós estaremos lançando aí uma campanha que começa domingo que vem, com o tema O Amor em Ação, pastor Miquel? Que isso também nasceu aí de uma forma, através de reuniões, de noite, meu Deus, reuniões fazendo isso, nós lembramos, estava aí um grupo de pessoas, Felipe, Gabriele, o Johnny, o pastor Miquel, eu não lembro mais aí, tinha outras pessoas, a Fernanda, a Lana estava, e nós ali compartilhando, buscando os temas, e aí nasce então esse amor em ação. Nós queremos viver esse amor em ação de uma forma prática agora. Vocês estão vendo aqui, o ganhar, o consolidar, discipular, o enviar. Preparamos ali uma escada do sucesso, para que cada um saiba pelo menos em que degrau está e aonde nós temos que chegar. Nós vamos ter muitas coisas novas durante estes próximos 6 meses, mas nós queremos começar esta campanha, Amor em Ação, com um assunto específico. Vamos ter vários assuntos durante esses 6 meses, e o primeiro assunto qual é? Você está com o seu livro aí? Deixa eu pegar o meu aqui. Pega aqui, eu trouxe aqui.
esse livro aqui que eu vou entregar aqui ao pastor Miki e à pastora Gisele, são os 2 que nós vamos sortear daqui a pouco. O nosso ficou ali na cadeira. O de vocês está lá no fundo. Muito bem, eles vieram para cá, mas esse livro que vocês estão aí, daqui a pouco nós vamos sortear. Pastor, eu já ganhei o livro, eu já comprei o livro. Fica com 2 ou presentei alguém, né? Você pode abençoar alguém se você comprou, mas todas as pessoas que estão aqui no templo nesta noite, nós já estamos ali com a equipe trabalhando, uma equipe de 1, né? Uma equipe de 1 que chama Lucas. O Lucas, ele esteve aí, ele nem está me ouvindo ali, ó. Tá lá no... Depois ele vai ouvir na live eu falando sobre isso. Mas, nesses próximos meses, nós vamos estar falando dessa campanha Amor em Ação, e dentro desta campanha, nós vamos estar falando sobre fazendo algumas subcampanhas, falando de alguns temas específicos. E o primeiro tema específico qual é? Esse aqui. Testemunhe de Cristo sem medo. Gente, esse livro vai mexer conosco. Se você estiver com o seu aí, pode abrir ele. Nós vamos compartilhar um pouquinho agora, vamos falar um pouquinho sobre esse livro, né, pastores? Vamos assim trazer alguns insights aí do que ele significa, do que ele vai representar, do que ele pode fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. E a gente vai perceber aqui que existe algumas coisas que vocês vão se deparar, que às vezes são resistências e medos e situações difíceis que nós enfrentamos. Mas qual é o propósito, queridos, desses próximos 6 meses e desse segundo ciclo desse segundo ciclo, isso que nós estamos entrando? Tem um propósito. É muito fácil e muito simples. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantas vidas você ganhou para Jesus o ano passado? Não precisa me responder. E o ano retrasado? Outra pergunta. Quantas vidas você ganhou nos últimos 5 anos? Mais uma. Quantas vidas você ganhou para Cristo nos últimos 10 anos? Propósito desse segundo ciclo, queridos, nós fechamos 7 anos. O ano passado entramos no próximo 7 anos. E esse primeiro ano foi um ano de Deus trabalhar, trazer o amor, paixão pelas almas. Porém agora nós vamos entrar em ação. Nós não vamos receber aqui um desafio, um sonho para conquistar vidas, e nem uma meta, se poderíamos usar esse tema, para você sair aqui ganhando, tipo assim, até o final do ano você vai ganhar 10 almas para Jesus. Não, não é isso. Mas eu gostaria nesta noite, queridos, de lançar um desafio nesses próximos 6 anos, até o ano de 2027, da gente trabalhar semestralmente, de 6 em 6 meses, e assumirmos uma aliança com o Senhor, porque no final deste livro, por que nós estamos falando, e daqui a pouco eu vou falar para você, novamente, adquirir o seu próprio livro. No final dele, existe uma aliança, um pacto, um lugar onde você vai assumir um termo de compromisso. Deixa eu achar aqui. Está na página... Qual? Mostra aí. Mostra ele. Está na página 61 do livro. Mostra ele, por favor, meu amor. É um termo de compromisso que cada um, durante esses 30 dias que nós vamos estar nos expondo, vai fazer com Deus. Um compromisso de pelo menos nós chegarmos no final de cada semestre com uma alma para Jesus. Só uma. A cada 6 meses,
Se você assumir um compromisso comigo, de nós ganharmos uma alma para Cristo por cada semestre, daqui 6 anos, você estará com os seus 12 formados. Nós vamos ganhar essa pessoa para Jesus, vamos enviá-la para a Universidade da Vida, para capacitação destino, e nós vamos formar esta pessoa, discipular esta pessoa, e daqui 6 anos você vai estar com o seu grupo de 12 completo. E nós vamos começar com esse livro. Gostaria aí, pastor Miquel, você já começou a fazer uma leitura aí do livro, né? Como que foi aí, fala aí pelo menos dos 3 primeiros pontos, por exemplo, que nós vamos estar estudando, falando dentro desse livro aí, por favor. Amém. Tá, eu até fiz algumas anotações. Ótimo. Eu tinha uma tarefinha, eu li até um pouco mais, porque eu só não li mais, né, porque o livro é muito interessante. Vontade de a gente acabar ele rapidinho, né? A Ana aí que estudou, né, Ana? Mas eu anotei algumas coisas e um ponto que me chamou atenção é que ele traz o processo em apenas 3 passos. A primeira coisa que ele faz, olha, o processo, né, para que a gente testemunhe de Cristo sem medo, ele se resume em 3 passos, né, no livro que ele traz. E ele diz, uma coisa muito interessante que eu anotei, é que o êxito está em testemunhar de nossa fé e viver para Cristo. E até anotei, eu fiz uma observação, né, e o livro trouxe isso muito forte, e até acho que comentei isso no livro, né, que o cristianismo é o poder divino em ação. E ele traz um aspecto que marcou muito também, que ele fala, olha, quando Jesus nos passa a grande comissão do ID, ele está falando na verdade no indo. E o indo fala do quê? Não é de vai, faz e para, volta, vai de novo. Não, ele diz, enquanto você estiver caminhando nessa terra, nessa jornada, né, você vai testemunhar, né, de sua fé e viver para Cristo. Ele traz algo que o pastor já tinha comentado em algumas reuniões, né, sobre o que nos faz, né, o que nos impede muitas vezes de falar de Jesus. Ele fala de alguns medos, o medo da rejeição, o medo de sermos perseguidos de repente, então ele traz alguns aspectos interessantes nesse sentido também, que faz a gente refletir muitas vezes, por que nós não temos testemunhado do amor de Jesus? Ele traz muito forte a nossa dependência do Espírito Santo, algo assim que ele falou muito interessante, e eu já vi isso acontecer na minha vida. Ele falou, muitas vezes uma pessoa vai ouvir a média de 6,7 vezes, que é uma estatística, né, segundo o livro, para que uma pessoa efetivamente ali aceite a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então ele passou na média por 7 pessoas semeando na vida, 6,7 pessoas. Então é interessante que mostra realmente a dependência do Espírito e que a gente não deve perder oportunidades. Ele fala assim, olha, não tenha medo, não desista se não deu certo a primeira vez, porque a tua semente pode fazer a diferença lá na frente. Eu mesmo já vivi isso. Então é um livro que começa a trabalhar em muitas questões dentro de nós, assim, né? Até alguns sofismas, né? E quebra alguns paradigmas, né? Faz a gente refletir verdadeiramente, né? Como a gente tem andado. Ele traz 5 chaves, né? Para a gente superar, né, esses medos: paixão, oração, perdão, poder, preparação. Então, o livro vai realmente nos capacitar para nós cumprirmos, né, a grande comissão e para nós exercermos verdadeiramente o cristianismo. Sabe, o cristianismo é poder de Deus em ação. Ou para nós pentecostais, né, é o Espírito Santo em ação para cumprir a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Então é isso, pastor. Assim, olha, isso foi porque foram poucas páginas, né? Só o prólogo, né, a introduçãozinha ali. Ainda nós temos muita coisa. Esse livro é muito, muito importante. Pastora Gisele, quer compartilhar um pouquinho aí desse período, já que está lendo o livro e tal? O livro, ele é muito prático, assim, né? Ele tem uma linguagem muito fácil da gente entender. E uma coisa que me chama a atenção logo no início, né, é que ele fala que testemunhar a Cristo deve ser uma tarefa normal.
e é para todos. É viver a vida cristã dia a dia. Então, às vezes a gente acha que o evangelizar, o falar de Cristo, né, ele tem que ser uma coisa a mais, né, ou alguém específico para fazer isso. Mas na verdade não. É para todos nós e é para o nosso dia a dia. Como eu vou falar de Jesus? No meu dia a dia, com as minhas atitudes, com quem eu me relaciono, as pessoas que eu encontro no meio do caminho, enquanto eu vou fazendo as minhas coisas, né? Enquanto eu estou na minha rotina, né? Então, a gente não pode achar que é algo, né, de outro planeta, porque não é. A gente vê o exemplo de Jesus mesmo, né? Jesus, em todo tempo, né, ele estava com os discípulos, ele estava jantando, ele estava à beira do caminho, ele estava conversando e ele estava testemunhando, né, o próprio Deus ali. Então, outra coisa que ele fala, né, é preciso uma mudança no coração e tomar a decisão de ser testemunha de Cristo. Eu preciso decidir, é uma decisão minha, né? Eu não posso esperar que vai vir, né, algo, né, um ser sobrenatural e vai falar agora você vai falar de Jesus. Não, não é isso, é minha decisão. Né? O quanto o Senhor, qual foi a experiência que eu tive com o Senhor, né? O que o Senhor fez na minha vida? Quais são as experiências que eu tenho tido com o Senhor? Como foi a mudança da minha vida? É disso que eu vou compartilhar, né? É desse Jesus que eu vou compartilhar. Então ele precisa ser algo natural, porque com certeza Deus mudou minha vida, Deus mudou a sua. Então se ele né? Se o Senhor fez tudo isso, então a gente tem muita coisa para falar, né? É atividade extra, né, pastor? Ele fala sim. que não é uma atividade extra do cristão, né? Algo que vocês já vão, né, ler no comecinho, que o autor aqui, ele comenta algo que a gente já ouviu tantas vezes, que fala sobre a questão que quem faz a obra é o Espírito Santo. Não somos nós. A nossa parte somente é falar e viver. Na verdade, a gente fala aquilo que a gente vive. Uma coisa que eu sempre falo aqui, né, vocês vão lembrar de púlpito, você só dá aquilo que você tem. Nós temos Jesus. Nós temos a presença do Espírito Santo. Então nós temos para dar. E por que nós não damos? E nós precisamos realmente deixar transbordar, né? Deixar algo fluir de uma forma muito natural em nossas vidas. Então não tem mistérios, não tem tabus, não tem nada. Nós precisamos deixar só o rio fluir. Se o rio fluir, aquele que passar no seu caminho, ele vai ser molhado, amém? Ele vai se banhar, só isso. Tem que fluir de uma forma natural. As pessoas têm que ver Cristo em nossas vidas de uma forma simples. De uma forma simples, não uma forma complicada. Porque muitos anos atrás as pessoas tinham muitos, né? Ai, não quero ser crente. Crente é coisa chata. Crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo. Na verdade, o cristão pode fazer tudo aquilo que ele quiser. Ele só não faz porque ele não quer quebrar princípios. Mas nós somos livres para fazer aquilo que a gente quiser nessa vida. Mas nós temos os princípios, nós temos a direção, nós temos um caminho a seguir. E quando nós aprendemos esse caminho, e dentro desse caminho tudo aquilo que existe, nós automaticamente dizemos não, não queremos mais. Né? Porque Cristo é tudo dentro de nós. Então nós precisamos deixar o rio fluir. Então o segredo que o autor fala aqui é deixar o Espírito Santo fazer a obra. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade. Eu aprendi isso há alguns anos com uma pessoa e é muito verdade. Não existe a quarta pessoa da Trindade, né, gente? Isso aqui é só uma brincadeira. Mas é só para tirar uma tiradinha aí. Não somos. Então o que nós precisamos fazer? Precisamos só também transbordar aquilo que você tem. Se você tem Deus dentro de você, se você tem Jesus, se verdadeiramente nós falamos que temos Cristo dentro de nós, só precisamos deixar o rio fluir. E as coisas vão acontecer, e confie e descanse.
Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, não somos nós. E muitas vezes nós nos cobramos muito. Ai, eu não tenho capacidade de falar. Ai, porque quando eu falo, estraga tudo. Não, você está deixando de confiar no Espírito Santo. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Amém? Amém. A pastora Priscila está falando sobre isso. Eu me lembrei de uma frase, eu não vou conseguir lembrar detalhes, de Bill Bright. Bill Bright é aquele que escreveu as 4 leis espirituais da Cruzada Estudantil. E ele diz assim que o nosso trabalho é testemunhar de Cristo, na dependência do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Esse é o nosso trabalho, testemunhar de Cristo na dependência do Espírito Santo, e os resultados é de Deus. Nós precisamos semear, plantar, porque muitas vezes nós falamos assim, não, mas eu já semeei, eu falei do amor de Cristo para alguém, e essa pessoa não aceitou Jesus, e aí a gente se decepciona, fica frustrada, e a gente não fala mais do amor de Jesus, porque achamos que nós não estamos conseguindo converter a pessoa, e nós não convertemos ninguém. Esse não é o papel nosso de converter ninguém. O nosso papel é testemunhar, é falar de Jesus. Quem converte é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Vou ser sincero aqui, muita gente não consegue nem transformar o marido, né? Como que você vai converter alguém que você nem conhece? Se você não consegue nem mudar o seu parceiro que está do seu lado há tantos anos a mudar de opinião, como é que você vai fazer alguém mudar de opinião que mal te conhece direito? Queridos, é o poder do Espírito Santo, e nós precisamos descansar e aprender que é Ele que faz a obra. E muitas vezes as coisas não acontecem porque nós colocamos nossas forças em nós. Descanse, deixa o Senhor fazer. E é interessante que muitas vezes nós, aquela estatística que o Biquil acabou de comentar, interessante, porque muitas vezes você talvez foi a primeira pessoa, a segunda, a terceira, mas lá na sexta que Ele vai entregar a vida. Mas você plantou também. E lá no céu nós vamos ter muitas surpresas. Lá no céu você vai chegar, uai, você está aqui também? Uai, como que você está aqui? Né? Ah, mas você lembra que aquela semente você plantou. Querido, não desmereça, não deixe o inimigo lançar na sua mente que a tua palavra é vazia. Porque o que habita em você tem poder, é o poder de Deus. É verdade. Amém? É verdade. Glória a Deus, meu amor, é isso mesmo. Esse livro, nós vamos estudar ele, ler, durante 30 dias. Quando que a gente começa? Sábado agora, dia 10 de julho. Aliás, é o aniversário do pastor Miquil, dia 10 de julho. Hein? Olha só. É 4.4. 4.4. Homem não tem problema falar isso. Mais um aninho de vida. Dia 10 de julho nós vamos começar a leitura, meditação, exercícios, prática. E eu estava aqui mexendo no celular ainda há pouco, porque se você olhar aí na lista de transmissão no seu celular, eu acabei de enviar para toda a igreja uma tabela, a qual será utilizada para a leitura, a meditação, os exercícios, as atividades que nós faremos nesse livro. Ele vai ser dividido, aqui tem 3 capítulos, e o primeiro capítulo, você lembra aí, pastor? Fala aí, por favor, eu marquei aí, o primeiro capítulo é como desenvolver, ele já vai dizer. Como desenvolver um coração pronto a testemunhar de Cristo. Como desenvolver um coração pronto para testemunhar de Cristo. Durante 10 dias, nós vamos estar estudando só sobre isso. Como desenvolver um coração? A pastora Gisele disse que uma das coisas que nós precisamos fazer, a primeira coisa, o livro fala inclusive, é mudança de coração. Mudança de mente. O autor, ele diz que isso precisa acontecer aqui dentro. Como desenvolver esse coração apaixonado pelas vidas? Sabe? E durante esses 10 dias, nesta tabela, eu mandei também, agora eu estava aqui mexendo no celular, eu mandei também para todos os líderes de célula. Porque se você que está nos assistindo e você não está na nossa lista de transmissão, na minha lista, o líder de célula seu vai enviar essa tabela para você. Só que você precisa ter o livro para acompanhar. E falando um pouco do livro, queridos, nós vamos começar no dia 10 e vamos encerrar a leitura 30 dias depois, que será no dia 8/8.
Olha que dia, nós começamos hoje dia 7/7 aqui, leitura dia 10 de julho, mas no dia 8/8 é o segundo domingo de agosto. Será o dia do encerramento desta campanha, vamos dizer assim, deste assunto dentro desta campanha, Testemunho de Cristo Sem Medo. Serão 30 dias. Os próximos 10 dias, depois desse primeiro, qual que é, pastor? Vocês têm aí? Como depois do Testemunho de Cristo Como aprender? Como aprender a testemunhar de Cristo. Serão 10 dias a gente estudando como aprender a fazer isso. E por último, os outros 10 dias... Como responder ao desafio de testemunhar de Cristo. Como responder esse chamado. Como responder esse desafio. Se vocês observarem, vocês que estão com o livro, vocês percebem que aqui existe um espaço em branco, em todas as páginas. Para que funciona isso? Para vocês irem fazendo as anotações, os exercícios, as atividades. Por exemplo, vai ter um dia aí que vai falar assim: escreva o nome das pessoas que você gostaria de ganhar para Cristo. E aí você vai anotar. Quais são os medos que às vezes impedem você de testemunhar de Cristo? Aí você vai anotar. Por isso é muito importante, queridos, que cada pessoa tenha o seu livro, até porque, eu vou repetir, no final existe um termo de compromisso, uma aliança, onde você vai assinar, e você vai falar assim: a partir de hoje, eu quero testemunhar de Cristo, sem medo. Sem medo. Este livro vai nos ensinar a fazer isso, queridos. A gente testemunhar de Jesus Cristo de uma forma natural. E eu trouxe aqui uma anotação também, que o livro nos mostrará como nós evitamos o fracasso. E quando eu digo isso, eu estive prestando atenção, queridos, que um dos fracassos do cristão é o seguinte: nós testemunhamos de Cristo para as pessoas, e muitas vezes as pessoas não respondem como nós achamos que elas deveriam responder, porque a gente acha que tem que convertê-las somos nós, mas não somos nós, é o Espírito Santo. E esse livro ele nos ensinará como a gente administrar essas coisas. Nós saberemos aqui que o sucesso, ele é muito mais do que do que a gente levar alguém para Cristo. O nosso sucesso, o nosso êxito está em você e eu vivermos uma vida cristã diária, testemunhando a Cristo. Então não é assim: eu levei uma vida para Cristo. Não, o sucesso é saber que todo dia você testemunha de Jesus. É um estilo de vida. Você vive todos os dias testemunhando do amor de Jesus Cristo. E esse livro, queridos, ele vai nos ensinar a fazer isso. A Bíblia ela não nos apresenta assim o evangelizar como uma atividade opcional. É algo que tem que ser natural. Tem que ser algo espontâneo, que acontece dentro do nosso coração. E eu vou citar aqui 4 medos, o pastor Miquil já citou ali algumas coisas, né? E o propósito, na verdade, aqui deste livro, é a gente enfrentar medos. Por isso que ele chama Testemunho de Cristo Sem Medos. E o autor, ele fala de 4 medos, nós vamos falar um pouquinho sobre eles agora, que esses medos, queridos, infelizmente, a maioria de nós não testemunhamos por causa desses medos. E naturalmente, por causa desses medos, nós simplesmente dizemos não ao evangelismo. E não evangelizamos. Primeiro medo, medo de ser rejeitado. Você já teve medo de ser rejeitado quando foi testemunhar de Jesus para alguém? Eu já. Vocês já, pastores? Meu amor, eu também. É aquele medo de ser rejeitado. O que esse livro vai fazer? Nos ensinar como administrar esse medo. Como vencer esse medo. Eu não posso ter medo. A Bíblia diz que se eu negar a Jesus aqui diante dos homens, o Pai nos negará diante dele. Nós seremos também, queridos. A Bíblia diz em Ezequiel que se Deus nos pede para testemunhar para alguém e nós não testemunhamos, o sangue desse alguém será cobrado de nós. É muito sério. Mas eu tenho medo de ser rejeitado.
Jesus já foi rejeitado em nosso lugar. Segundo medo, pastor Miquel, qual é? Medo de não saber o suficiente. E aí, diga alguma coisa sobre isso, pastor. É verdade. Quantas vezes a gente, né, tem receio, e aí, né, talvez para aqueles que vivem no meio universitário, né, trabalham talvez no ambiente, né, de intelectual, né, e esse medo talvez seja ainda mais forte, né? Mas eu acho que a pastora Priscila trouxe, né, e que o autor enfatiza aqui, é a dependência realmente do Espírito Santo. Né, eu vou dar um exemplo do Lander, que trabalha lá no CTA, perto do ITA. Né, trabalha só com QI altíssimo lá. Né, o QI lá mais baixo é a somatória do nosso. Né, e assim, o Lander, nós caminhamos juntos na mesma célula. Né, e eu vejo como ele dá o testemunho, né, em um lugar, né, com pessoas intelectuais. Né, falando o quê? Do amor que ele tem pela palavra de Deus, o amor que ele tem por Jesus. E uma forma da gente superar isso é conhecendo a palavra de Deus, porque por meio, né, do relacionamento com a palavra de Deus, o Espírito Santo opera nas nossas vidas, e ele vai abrir os nossos lábios, e não tem jeito. O que é o frio? A ausência de calor. O que são trevas? A ausência de luz. Se alguém tem sede, vai precisar de água. Pastor Miquel, você falando, eu lembrei de uma frase aqui, olha, em cima do que você está dizendo, o autor diz assim, que se nós não testemunharmos, nossos amigos nunca entenderão o Evangelho e nunca terão oportunidade de ser conduzido pelo Espírito Santo a crer. Olha que interessante, aqui ele diz que a vida de um amigo perdido depende de conhecer a verdade. Ou seja, se nós não anunciamos a verdade, eles nunca vão conhecer a Cristo. É verdade. Um ponto interessante, né, pegando o que o pastor falou, se nós conhecemos a verdade, qual conhecimento no mundo pode suplantar isso? Como a gente não vai ser suficiente se a verdade é o suprassumo do conhecimento? Jesus é o suprassumo do conhecimento. Se nós conhecemos a Jesus, a gente sabe mais do que o suficiente. Tem um outro ponto, pastora Gisele. Qual é o terceiro medo aí? Não sei se você está aí. É o medo de... Medo de ofender a um amigo ou um parente. Já teve alguma situação como essa, pastora? Ouviu alguém? Como que foi? Fala um pouquinho para a gente aí. Eu não lembro de situação assim, mas às vezes a gente fica com receio mesmo de falar, por ser pessoas muito próximas, né? De Verdade. ter um relacionamento mais próximo, e a gente tem medo... Ai, não vou falar porque senão vai criar um clima, né? A gente fica naquela, né? Vai criar um clima, então, para não criar esse clima, não vou falar. Ou às vezes a gente acha que, não, eu vou falar, mas... E aí ele vai se ofender porque a vida dele, né? A vida da pessoa não está caminhando como deveria e tal. E, pelo contrário, né? Quando a gente fala de Jesus, a gente está falando de amor, né? A gente já leu sobre, né, estudamos sobre isso 40 dias. Então, quando você fala de Jesus, você está falando de amor. E quando você fala de amor, você está acolhendo, né, em vez de você espantar a pessoa para longe de você. Meu amor, qual que é o último aí? Quarto medo. Medo de... De receber muita risada. O pessoal tirar sarro da gente, ser ridicularizado, né? Quem já recebeu uma risadinha aí? Porque você é um cristão. Ah, isso é coisa do passado. Ah, isso não existe mais. A Bíblia não é verdadeira. A Bíblia é escrita por homens. Mas aí que tá, né? É interessante, quero fazer uma observação aqui para nós. Tem alguns vão, talvez, vão olhar isso como uma heresia. Mas estamos entre família, né? A gente pode falar. Tudo bem que nós estamos aí, né? Online. Meu Deus do céu, os comentários. Mas se a gente falasse de Jesus, como a gente passa uma receita que a gente gosta, a gente passaria com todo entusiasmo. Se a gente falasse de Jesus como a gente gosta do time de futebol, a gente ganhava as vidas. Porque a gente ia passar essa vida.
Se a gente falasse de Jesus como a gente fala dos filhos e dos nossos netos, como a gente ama eles, né? Porque a gente fala com amor, a gente fala com propriedade o amor dos nossos filhos. A gente quase não fala os defeitos dos nossos filhos, nós só fala as coisas boas deles. E eles têm os defeitos deles. Se a gente falasse de Jesus, como a gente fala do nosso trabalho, muitas vezes, né? Que eu sei que tem gente aqui que realmente é apaixonado pelo trabalho, a gente marcaria a vida das pessoas. Então, realmente, a gente precisa realmente ser batizados com esse amor. Nós precisamos desse batismo. A gente precisa realmente dessa renovação. A começar de mim. A gente precisa dessa renovação, queridos. Né? E assim a gente não vai ter medo de risadinha, de nada. Por quê? Porque Jesus é muito bom. A vida que eu tenho é muito boa. A pessoa que está perdendo. Aí que você tem que falar para assim, quem está perdendo é tu. É tu que está perdendo. Porque se você tiver essa vida que eu tenho, você vai querer esse Jesus que eu tenho. Mas verdadeiramente a gente precisa viver esse Jesus. E muitas vezes a gente não mostra esse Jesus. A gente anda com um semblante caído, né? Pesado, triste. A gente não mostra esse Jesus que a gente tem dentro de nós. Então a gente precisa reavaliar muitas coisas dentro de nós. Queridos, pastora falando agora sobre isso, eu me lembro de algo. Quantas vezes nós poderíamos ter falado de Jesus para alguém e nós decidimos nos calar? E a Bíblia diz assim em Tiago, capítulo, eu até notei aqui, 4,17, que aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, peca. E muitas vezes, queridos, nós não anunciamos. Falar de Jesus é fazer o bem? Claro que é. E nós nos silenciamos. E por que nós muitas vezes nós silenciamos, queridos? Porque nós não queremos correr o risco de se arriscar, de ser rejeitado, ou de ser ridicularizado, ou de alguém rir da nossa cara, de sermos envergonhados, de sermos perseguidos. E aí nós escolhemos então fazer o quê? Nos calar na faculdade ou em qualquer outro lugar. E por causa disso, consequentemente, nós estamos fazendo, sabe o que, queridos? Negando Jesus, com um pecado do silêncio. Nós pecamos silenciando. Como a Priscila disse, se nós fôssemos tão motivados como tantas coisas que existem nessa terra, e fôssemos anunciar a Cristo, quantas vidas já estariam convertidas? Eu trouxe um texto, queridos, eu quero ler esse texto para vocês, antes da gente ir para a conclusão, que está no livro de Romanos 10, 14 até o 17. Romanos 10, do 14 ao 17. Queria até pedir ao pastor Miquil para que estivesse lendo esses versículos, por favor. Amém. Romanos 10, 14 ao 17. Esse texto foi lido no domingo, inclusive. É mesmo? Ah, sim, verdade. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Eu disse, acho que na semana passada, retrasada, no domingo, quando eu estive ministrando, sobre a história de um homem, de um jovem. E eu quero ler para vocês vão encontrar essa história, inclusive no livro. E diz assim, há uma maravilhosa história de um rapaz que recolhia estrelas do mar em uma praia, depois as devolvia ao oceano. E um homem vendo isso disse, filho, olhe para o lado, até onde se podia ver a areia estava coberta de estrelas do mar. Filho, você não espera devolver todas elas ao mar. O que está fazendo? Não muda as coisas, porque há muitas na areia. Então o rapaz pegou uma estrela do mar, jogou na água e disse, bem, tenho certeza de que mudou a situação para esta estrela.
Quando nós colocamos em prática o versículo que o pastor Miquel leu, como ouvirão se não há quem pregue? Se você pregar, talvez você não vai mudar a vida de muitas pessoas, mas daquela que você pregou, nós vamos mudar. Como essa história aqui, como a situação dessa estrelinha que foi mudada por aquele jovem, o mundo também, queridos, pode mudar através de você, através do seu testemunho do Evangelho, alguém pode mudar. E é isso que este livro vai nos ensinar. Você vai ver uma outra coisa muito interessante, aonde o autor compartilha que há 2 tipos de pessoas dentro da igreja. O primeiro tipo de pessoa são as pessoas que falam sobre os perdidos. E o segundo tipo de pessoas são as pessoas que falam aos perdidos. E ele não fica julgando, e esse não é o nosso papel, aqui diferenciando quem é e quem não é, o que fala sobre e o que fala aos. Mas esse livro vai nos ensinar, não a gente ficar aí verificando em que lugar nós estamos ou estávamos, mas ele vai nos ensinar daqui para frente qual é o nosso papel, onde nós devemos estar. O pastor Miquel disse aí, nos primeiros 10 dias, queridos, nós já receberemos 5 chaves importantes para destravar o nosso coração, para perder esse medo, essa intimidação de testemunhar de Jesus. O pastor Miquel citou a paixão, a oração, a parceria, o poder e a preparação. São 5 chaves importantes que nós vamos estar recebendo. Eu gostaria de concluir neste momento, trazendo um problema e também os benefícios desses 30 dias que nós vamos receber. São 3 probleminhas, queridos, que eu estive identificando neste livro. No livro não, 3 problemas que o ser humano vive dentro de um contexto de não evangelizar. O primeiro problema é que nós vemos que a maioria dos cristãos fiéis até querem testemunhar, mas não conseguem. Querem falar de Jesus, querem testemunhar a sua fé, mas eles não conseguem. O segundo problema, muitos até têm tentado fazer isso. Tentam falar do amor de Jesus, mas diante de uma resposta negativa, diante de um não, automaticamente essas pessoas se sentem rejeitadas, se sentem fracassadas e não querem continuar, se sentem culpadas. E o terceiro problema é que muitos cristãos simplesmente não sabem como testemunhar. Ou seja, primeiro, querem, mas não conseguem, têm tentado, mas se sentem frustrados porque recebem o não, e por último, não sabem como fazer isso. Esses são 3 problemas seríssimos de todos os cristãos, queridos, a nível mundialmente falando. Mas existem muitos benefícios, e nós vamos compartilhar durante este período, também durante este livro. Cada um desses 10 dias estará nos trazendo uma chave especial para a gente falar de Jesus. O primeiro é que neste período de 30 dias, eu e você vamos experimentar o poder de Deus agindo em nós e através de nós. Que delícia você falar de Jesus para alguém e ver Deus se movendo na vida daquela pessoa. Enquanto você está anunciando Jesus, Jesus está mudando a vida dela e mudando a sua vida. Este é um benefício. O outro benefício é que, se nós colocarmos, queridos, em prática tudo aquilo que este livro está nos ensinando, sabe o que vai acontecer? Todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho, que estiverem diante de nós, elas serão transformadas. Nenhuma pessoa mais vai passar por você sem ela receber um toque de restauração através da sua vida, que é Cristo se movendo nela. E um terceiro benefício, Deus, neste período, queridos, nós vamos descobrir aqui que você poderá desenvolver uma confiança em Deus tamanha para testemunhar em qualquer momento, em qualquer situação e em qualquer lugar.
Este livro, queridos, com certeza vai mudar a nossa vida, a nossa história. E esses 30 dias, eu gostaria de partir aqui para um encerramento e passar aqui umas considerações finais para todos os pastores estarem compartilhando algo. E depois nós vamos orar e selar estes 30 dias, para que sejam 30 dias especiais a partir do dia 10 de julho, onde eu creio que Deus vai mudar o nosso coração para viver o propósito de Deus. Gostaria de começar com o pastor Miquel, fazendo aí as considerações finais. Eu não sei se tem outras coisas que você gostaria também de falar antes. Por favor, pastor. Bom, amém. Glória a Deus. Eu vim hoje, do trabalho, mais cedo, e eu vim ouvindo um louvor, e o meu coração está queimando, gente, no carro. Queimando. Eu tenho vivido esses dias com o meu coração queimando de amor por Jesus. Eu não sei o que aconteceu, mas assim, Ele despertou em mim um amor tão profundo, uma gratidão tão profunda. Ele me fez, o Espírito Santo tem me feito ver. E aí, pegando de novo a música que o pastor Zé Alberto e a irmã Rita estavam ouvindo na cave nesse domingo de manhã, o que eu seria, para onde eu iria se Jesus não tivesse vindo? Jesus me deu um novo coração. Eu já falei isso, eu acho que a gente fala que a repetição é a base do aprendizado. Mas Jesus nos deu um novo coração. Jesus nos deu um órgão espiritual capaz de bombear sangue para todo o corpo. E a palavra diz que no sangue está a vida. Essa campanha, queridos, e o primeiro tema da campanha é sobre o coração desse livro, o primeiro capítulo, os primeiros dias é sobre o coração. Nós recebemos um novo coração em Jesus, para nós bombearmos vida, queridos. E a partir de nós aqui na Insegec São José dos Campos, é um novo tempo para a Insegec São José dos Campos. É tempo de nós bombearmos vida uns nos outros. Amém. Amém. É tempo da gente falar desse amor que resgatou as nossas vidas. Isso não é uma obrigação, porque é o ID, mas é um privilégio, queridos. Vocês, nós fomos escolhidos para isso. Nós fomos resgatados. Então assim, não é apenas mais um livro para a gente ler. É um espírito, queridos. É um mover. É um tempo. É o Kairos de Deus para nós. Deus está mexendo com as nossas estruturas. Deus está mexendo com o nosso coração. Nós somos sal na terra, luz para os homens. As portas do Hades não prevalecerão contra nós. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz, queridos. Há vida dentro de nós. Nós temos vida dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E isso tem que gerar em nós atitudes que são coerentes com essa vida que está dentro de nós. Nós temos que deixar Jesus nos transformar nesse período. Sabe, Deus está fazendo algo muito incrível na Insegec São José dos Campos. Muito incrível. Abra o seu coração e os seus olhos espirituais para você entender no reino do Espírito o que Deus está fazendo nesse tempo, aleluia, queridos. É algo muito grande no sentido da obra de Deus no nosso coração, nas nossas vidas. Então eu queria terminar com essa palavra de exortação. Você foi escolhido, você é geração eleita, sacerdócio santo. Deus te comissionou nesse tempo, nessa geração, queridos, nesse lugar. Não foi em outro lugar, foi nesse lugar. Amém? É isso. Obrigado. Amém. Não sei, o meu desejo, assim, o que eu desejo mesmo, tenho buscado e orado diante do Senhor, e eu quero estender também isso para todos vocês, é que a gente possa respirar Jesus, que pelos nossos poros possa sair, possa emanar a presença de Jesus. A gente tem
né? Os louvores não são por acaso, né? As escolhas sobre avivamento, sobre reacender uma chama. E a gente precisa buscar isso diante do Senhor. Senhor, reacende a chama no meu coração. E eu falo isso a começar de mim. Senhor, no meu coração, reacende essa chama. Faz cair no meu espírito aquilo que eu preciso entender para romper, para viver tudo isso que o Senhor tem para nós. Não é por acaso que a gente tem vindo de uma jornada aí do 40 dias de amor e a gente está agora nesse propósito de testemunho de Cristo. Por quê? Porque existe um processo e Deus está buscando, né, que nós sejamos moldados e formados para esse tempo, nesse tempo que o Miquel está falando, esse tempo agora. Nós somos uma geração eleita, nós somos uma geração, né, que o Senhor nos escolheu para esse tempo, para essa geração. Se fosse para a geração passada, a gente não teria nascido agora, mas a gente nasceu agora. E nós estamos aqui não é por acaso, queridos, e a gente precisa entender o nosso papel nessa terra. A gente não pode passar nessa terra sem sermos relevantes, sem sermos testemunhas de Cristo por onde a gente passar, sem, perfumar onde nós estamos, os ambientes que vivemos de Jesus. Então que essa seja a nossa oração nesse tempo, que o nosso coração venha a arder por Jesus. Amém? Eu creio que nós precisamos colocar para fora tudo aquilo que nós temos recebido. Eu creio que nós estamos ovelhas bem gordinhas aqui. Estamos até obesos. Vou mandar vocês para o spa. A começar de mim. Nós somos muito bem gordinhos. Queridos, palavras nós temos e muita palavra. E muitas vezes a gente temos pecado, que tem tantas pessoas tão necessitadas aí fora, tão aflitas, tão desesperadas. E nós temos tanto, mas tanto para dar, que a gente nem imagina o potencial que nós temos. Talvez você está falando aí no seu pensamento, no seu coração, mas e aí, nós estamos em tempo de pandemia ainda, né? Tantas restrições, não podemos fazer muitas coisas. Queridos, eu creio que Deus, Ele é especialista de pegar um pouco e fazer muito. Então, muitas vezes, um contato que você tenha na semana, que aquele um contato que você teve, você marca a vida daquela pessoa. Não perca oportunidades. Não perca oportunidades na padaria. Não perca oportunidades com o atendente, qual for que estiver te servindo no momento, o garçom. Não perca oportunidade com o cabeleireiro. Não perca oportunidade com a manicure. Não perca oportunidade com o médico. Sei lá, são tantas pessoas que nós temos contato dia após dia. E nós podemos deixar a marca ali. E abrir uma porta. Né? Então, queridos, deixe o rio fluir. Faça uma oração desafiadora. E muitas vezes a gente não faz porque nós sabemos que o Espírito Santo vai trabalhar. Se nós oramos muitas vezes porque nós cremos na cura, se nós oramos crendo quando o nosso marido sai de casa, né? Estou vendo aqui o Márcio, né? Eu creio que a Sirene muitas vezes, Senhor, abençoe meu marido que está pegando a estrada agora. Vai com ele, manda os anjos. Se nós cremos no poder dessa oração, nós também cremos no poder da oração, que nós podemos fazer o seguinte na manhã: Espírito Santo de Deus, usa a minha vida para falar do amor de Deus para alguém hoje. Use a minha vida. Que eu seja um instrumento hoje para tocar algum coração. Envie. Ou você pode começar na semana, na segunda-feira. Espírito Santo, eu quero nessa semana marcar um coração, marcar uma vida. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer essa pessoa. E você vai ter testemunhos para contar.
E é aí que nós vamos criando essa ousadia. E esses tabus vão quebrando, essa frieza vai quebrando, sabe? Essa coisa de não saber falar de Jesus vai caindo por terra. E você vai ver quanta coisa vai mudando, quanta coisa mística vai saindo da nossa cabeça. Dê liberdade ao Espírito Santo, porque é Ele que vai nos ajudar nesse tempo. Amém? Queridos, eu quero orar com vocês, mas antes, aqui na página 61 está o compromisso pessoal com Deus para testemunhar de Cristo. Adolescentes, jovens, adultos, principalmente vamos dizer aos adolescentes e jovens, não fique na dependência do papai e da mamãe. Adquira o seu material. Por quê? No dia 8 de agosto, aqui tem uma assinatura e nós vamos colocar aqui, no dia 8 de agosto, nós vamos fazer um culto de encerramento desse livro. E o meu desejo seria que todos vocês estivessem assinando este termo de compromisso. Aqui ele diz assim: primeiro, não serei mais um cristão silencioso. Segundo, procurarei continuamente saber em que o Senhor está agindo e como posso testemunhar de Cristo. Terceiro, entendo que o poder da ressurreição de Cristo vive em mim e que nada me faltará para cumprir a grande comissão do meu Senhor. E eu obedecerei essa ordem de ir e fazer discípulos. Quarto, viverei de forma que Filemão 6 seja vivamente demonstrado e permitirei ao Senhor cumprir as suas promessas em minha vida. E aqui está o versículo de Filemão 6, para que como a comunicação da tua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para Cristo, a assinatura e a data. Imagina vocês fazendo um termo de compromisso dizendo: eu vou cumprir a grande comissão, onde você vai ter um respaldo no reino dos céus. E eu quero aqui, recentemente eu aprendi, queridos, esse livro você encontra ele em PDF aí nas redes sociais, gratuito. Mas eu também aprendi que você baixar essas coisas sem adquirir, comprar, eu não vou falar pecado para não ser uma palavra muito forte, mas isso é ilegal, não deixa de ser pecado. Ok? Eu baixei o meu em PDF, tem lá disponível. Você está simplesmente deixando de abençoar o autor e a propagação através de uma forma errônea. Então, vamos orar neste momento. Gostaria de convidar os pastores. Por favor, pastor. Vai encerrar agora? Não. Nós vamos sortear o livro daqui a pouco. Tá. Mas antes eu gostaria, antes da oração, né, hoje é um dia especial, ainda nesse ambiente de gratidão, né, nós estamos falando, né, em realmente sermos luz, né, em sermos sal, e nós gostaríamos de agora agradecê-los, né, porque tudo que nós estamos vivendo, né, porque vocês têm sido canais de Deus para nos conduzir, né, nesse tempo, né, para cumprir o propósito do Senhor, nessa geração, neste lugar. E aí o Johnny tem algo aí para vocês. Graça e paz, queridos. Vamos ficar sentado. Tô meio nervoso. Que é isso? Não, pastor, eu acho que... Ainda bem que não funcionou. Toma vergonha nessa cara. Na verdade, nós, uma equipe de 12, obviamente representando a igreja, a gente vai dar um presentinho, um mimo para vocês, tá? Só um regalo, como diz, né? Tá. R$10 na loja TED, um crédito. Exato. Não, na verdade é uma noite especial na Troina, ou Troina, depende, né, de quem lê, né? Para 3 pessoas, para vocês 2. Não precisa necessariamente levar a Gabi, pode ser eu, né? Tem e aí, Gabi? Aí, né, Gabi? Cadê a Gabi? Exatamente.
Aí depois vocês falam ali com a Luciana, que ela vai explicar direitinho para vocês. Que tá? chique, olha. E eu vou pedir para a igreja ficar de pé rapidinho, por favor. Na verdade, Deus colocou algo no meu coração, e eu entendi por que o Miquel não quis. Eu falei, Miquel, entrega você o presente, você já vai estar lá em cima, né? Já é mais rápido. Mas eu estava ali e o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre honra, né? E Deus me moveu, eu não sou de fazer isso, eu sou um pouco cauteloso com relação a essas coisas, mas o Senhor colocou algo no meu coração. Para que nós, como igreja, ofertasse um valor aos pastores, Rosivaldo e Priscila, para a gente ofertar de fato, financeiramente algo. Pode ser, queridos, o valor que vier ao seu coração, mas que hoje você abençoe os pastores, que esse é um ato simbólico, né, de agradecimento por tudo aquilo que eles têm feito por nossas vidas. Eu sei que o salário deles vem do Senhor, é a recompensa de Deus. Mas que nessa terra possamos honrar os nossos pastores e aquelas pessoas que têm estado do nosso lado, nos ajudando, que têm sido, né, o nosso neve, né, quando a gente chora, os nossos lenços, os nossos ombros, muitas vezes os nossos pés, né, as nossas mãos, as nossas orações, né, têm sido pilares nas nossas vidas, né? Então, gostaria de pedir para vocês, o Pix vai passar aqui, quem quiser fazer um Pix, quem quiser na maquininha lá da livraria também, fiquem à vontade, tá? Gostaria que a gente pudesse orar pelos nossos pastores. Eu vou pedir para o Valdir, se puder, já orar por eles, orar por Miquel e pela Gi também. Amém, queridos? Você pode vir aqui depositar também, se você trouxe algum valor em espécie, pode depositar aqui. Se você quiser pôr o canhoto aqui da maquininha, ok? Amém, amado. Alô, amém. Vamos orar pelo nosso. Amém, muito bem. Fala o microfone, vamos orar. Vamos estender as mãos, vamos aqui abençoar a vida dos nossos pastores. Vamos aqui, como igreja, diante do Senhor, louvar a vida, pela vida deles, pela forma como eles foram trazidos para cá. Santo Deus, nosso Pai, nós louvamos o Senhor, aqui nesse lugar, um lugar em que o Senhor tem se manifestado, um lugar que o Senhor tem aqui, Pai, dirigido a Tua vontade, e nós louvamos, ó Pai, por há 8 anos atrás, Tu trazer para cá essa família, pastor Rosivaldo, sua esposa, pastora Priscila e sua filha, Gabriela. Nós louvamos, ó Pai, pela vida dessa família. Louvamos, ó Pai, pelo coração que eles têm, um coração que para nós é um espelho, que para nós, ó Pai, é um exemplo vivo, Pai, de uma vida que é entregue ao Senhor, de uma vida que busca a Ti, de uma vida que tem como primazia obedecer a Tua palavra. Tem nos inspirado, que tem nos ensinado e que tem, ó Pai, nos discipulado pela sua forma de ser. Nós louvamos ao Senhor, Pai, pela vida deles. Nós louvamos ao Pai pelo privilégio de os termos aqui com nossos pastores, nossos líderes e também como nossos amigos, ó Pai. Uma relação, Pai, que tem transcendido essa questão de pastor-ovelha, que tem permitido que nós possamos desenvolver amizade, que possamos amá-los e ser amados por eles. Nós louvamos, Pai, por essa graça. E rogamos ao Pai para que realmente o Teu Espírito possa tomar, ó Pai, essa família de uma maneira poderosa, ungindo-os, capacitando-os, levando-os a cumprir, ó Pai, Teu chamado. E que também, Pai, que possamos juntos trilhar por esse caminho. Por isso, Pai, nós os abençoamos com a Tua graça, com o Teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus. Uau, estou aqui surpreso, grato a Deus pelo carinho de vocês. Que Deus os recompense de uma forma muito especial. Extraordinariamente, vocês sejam todos recompensados de todas as formas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar para que vocês possam assumir esse compromisso com o Espírito Santo durante esses 30 dias. Domingo que vem agora, dia 11, vai ser realmente oficial. Nós vamos estar abrindo a nossa campanha, embora a leitura comece no sábado, mas no domingo, dia 11. Então vai ser um culto muito gostoso, muito especial, uma manhã assim extraordinária, onde vai marcar aí o início desse novo tempo. E eu quero orar agradecendo a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, os pastores, né? Muito obrigado por esse tempo tão gostoso aqui nesta noite, né? Por todo o carinho. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Espírito Santo, esta é uma data muito especial, Senhor. Data em que aprove a Deus escolher para que nós chegássemos a esta cidade 8 anos atrás. 8 fala de um novo começo. E hoje nós estamos aqui vivendo este novo começo como igreja. E Pai, iniciando um segundo ano deste segundo ciclo, o qual nós cremos que continuará marcando, na verdade, a história desta igreja. Obrigado, Senhor, por todos os amados que estão aqui presentes, os que estiveram conectados conosco online. Também agradecemos pela vida dos pastores, Miquil e Gisele, que hoje, Senhor, também completam 2 anos de provisionamento e que têm servido ao Senhor com todo o coração e servido as pessoas. Obrigado, Espírito Santo, pela minha família. Eu, Priscila, Gabriele, dissemos sim ao Senhor e estamos aqui para continuar te servindo e também servindo as pessoas. Em nome de Jesus Cristo, obrigado por esta noite, Senhor. Que Yahvé nos abençoe e nos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Yahvé sobre nós levante o seu rosto e nos dê Shalom. Vamos sortear o livro. Cadê? Aqui está. Queremos sortear esses 2 livros que estavam aqui com os pastores. Vocês vão sortear para a gente. Eu não sei qual que é o de homem e o de mulher. Eu sei que aqui tem um de homem e um de mulher. E nós queremos abençoar. Um de vocês que estão aqui no templo vão sair aí com o livro. Vamos lá? E agora? Tem que identificar a letra aqui. Vem cá,